A depressão tem a inflamação e o estresse oxidativo como suas causas. Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para falar de causas metabólicas de doenças, para falar mais uma vez da inflamação, do estresse oxidativo e o quanto eles causam, o quanto eles estão na raiz das doenças crônicas. Nós já falamos sobre a doença cardiovascular, sobre a real causa da placa aterosclerótica, que é a inflamação, e hoje nós vamos falar que sim, a depressão tem a inflamação e o estresse oxidativo como suas causas. Eu estou mostrando isso para vocês através do estudo da bioquímica da doença. A gente está indo lá na raiz. A gente não faz isso na graduação, né? No máximo, a gente estuda a fisiopatologia, ou seja, a disfunção, o que está funcionando mal no organismo. Ah, sim, não está produzindo serotonina. Por exemplo, é isso, né? Na depressão é isso. A gente tem uma queda na síntese e na concentração, na verdade, de serotonina, principalmente, de noradrenalina, de dopamina, que são os neurotransmissores que regulam aí o nosso humor, as sensações aí, as emoções, vamos dizer assim, são esses neurotransmissores. Isso a gente aprende, né? E a gente aprende na graduação que o que provoca o sintoma depressivo, analisando bioquimicamente, né, são as baixas desses neurotransmissores, principalmente da serotonina. Agora, entender profundamente quais são as causas bioquímicas, desequilíbrios que levam a essas baixas, a gente não estuda. Fica aí devendo esse conhecimento à graduação. Quando a gente vai mergulhar aí nos estudos, como nós estamos fazendo, mergulhando nas causas, a gente vai se deparar com o estresse oxidativo, com a inflamação e com a glicação, que são as três grandes reações deletérias. No caso da depressão, nós temos a grande participação do estresse oxidativo e da inflamação aqui como gatilhos para os nossos problemas na síntese de neurotransmissores, tá bom? E é isso que nós vamos ver agora, que eu vou exemplificar mais uma vez, né? A inflamação, vou mostrar aqui para vocês como que a inflamação, como que o estresse oxidativo acaba provocando, sendo muitas vezes um dos gatilhos, um dos fatores causadores da depressão. Lembrando, né, que as doenças crônicas, elas não são causadas por uma única coisa. É uma soma de desequilíbrios, é uma soma de fatores. Claro que a gente sabe que os problemas emocionais, os traumas, eles vão desencadear também, são um gatilho importante na depressão. Outro gatilho importante que a gente já sabe, que é conhecido, é o estresse. Então, o próprio estresse, ele vai causar várias alterações metabólicas e pode levar a um humor deprimido. Então, tem alguns gatilhos, sim, mas nós precisamos focar nessas reações metabólicas, porque na maioria dos tratamentos elas não são abordadas e não são tratadas. Você não vê a maioria dos profissionais prescreverem substâncias que modulam o estresse oxidativo ou prescreverem antioxidantes, prescreverem nutrientes importantes para a formação do neurotransmissor, nutrientes importantes como a vitamina D, que é antidepressão, né? É um antidepressivo importantíssimo. Você não vê a maioria dos profissionais prescreverem isso. Eles estão lá focados nos fármacos que vão aumentar de forma artificial, vão mexer aí na bioquímica do cérebro para aumentar a concentração de serotonina, de nor, enfim, dos neurotransmissores na fenda. Ou seja, está mais uma vez remediando, mais uma vez ignorando as causas bioquímicas. E vocês precisam ter esse conhecimento para fazer real diferença na vida do teu paciente, né? Uma vez que você saiba entender o estresse oxidativo e a inflamação, você vai tratar todas as pessoas que têm doença crônica. E mais, você vai tratar o organismo dos teus pacientes de forma preventiva, porque você vai passar a rastrear esses fatores, você vai rastrear a inflamação, estresse oxidativo e vai observar, poxa, meu paciente tem marcadores aqui alterados e se a gente não melhorar isso agora, em breve ele terá uma doença. Então, a grande atuação de forma preventiva. Vamos lá, então, falar um pouquinho da inflamação na depressão. Então, olha só, inflamação crônica e a depressão. Muitos estudos têm demonstrado uma clara associação entre inflamação e transtornos mentais, fortalecendo a hipótese das citocinas para, ao menos, uma boa parte dos quadros depressivos, aquilo que eu falei, né? Multifatorial. Essa hipótese é corroborada pela alta prevalência da depressão em diversas doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal e síndrome metabólica. Então, o que ele está dizendo aqui, o autor? Que a gente consegue ver que os pacientes que têm essas doenças crônicas inflamatórias têm muito mais depressão, têm muito mais índices de depressão junto, né? Tem a doença inflamatória e tem a depressão diagnosticada, já mostrando aí que a inflamação tem um papel, né? Uma revisão sistemática sobre a presença de marcadores inflamatórios na depressão
evidenciou que pacientes com um transtorno depressivo maior apresentavam um aumento significativo, olha só, na proteína C reativa, que é um dos marcadores que nós dosamos em todos os pacientes, assim como em diversas citocinas inflamatórias, como interleucina 1 e 6, aumentando ainda os fatores de necrose tumoral alfa e o fator nuclear kappa-beta. Todos esses classicamente aumentados em quadros inflamatórios. Então, são marcadores inflamatórios que são liberados na corrente sanguínea, independente de onde esteja a inflamação, a origem. Então, aqui não confundam, nós não estamos falando de inflamação originária no cérebro, nós estamos falando de uma inflamação sistêmica, ou seja, de algo que está cronicamente acontecendo em determinado local do corpo. Pode ser lá no intestino, e já digo para você qual é o grande órgão que tem inflamação crônica, o que gera inflamação crônica sistêmica. O intestino. Então, por isso, não tem como desvincular o estudo da disbiose com os transtornos do trato digestório, não tem como tirar isso fora, né, e ficar analisando só a doença do nosso paciente. Ah, não, meu paciente ele tem depressão, então eu vou tratar especificamente o cérebro ali com antidepressivos. Não, você tem que olhar o todo, porque os gatilhos estão em outros órgãos e sistemas. No caso, o maior órgão que a gente tem inflamação, origem de inflamação hoje, é o trato digestório, devido à disbiose, devido ao consumo de produtos alimentícios cheios de corante, conservante, excesso de açúcar, né, excesso de toxinas aí vindo pela alimentação, e aí acabam alterando a nossa microbiota. Isso chama disbiose, né, quando eu altero concentração de micro-organismos, de bactérias boas, ou, digamos assim, onde está essa bactéria? Às vezes tem bactéria que não deveria estar no intestino delgado, deveria estar só no intestino grosso. Então, a mudança da microbiota a gente chama de disbiose. E também o crescimento aí de fungos, de bactérias deletérias no nosso intestino, que são vinculadas a esses maus hábitos alimentares. Por isso a gente fala de eixo intestino-cérebro quando fala em qualquer transtorno de humor, em qualquer doença neurodegenerativa. Não tem como ignorar o tratamento do intestino, porque ali é a grande fonte de inflamação. Uma vez que você tem disbiose, você tem o crescimento de micro-organismos deletérios, produtores de toxinas que vão gerar um processo inflamatório, né? A hiperpermeabilidade intestinal, que é consequência, também vai contribuir para a entrada de substâncias na corrente sanguínea que vão desencadear o sistema protetor, né? Que vão gerar uma inflamação. Então, tudo isso causa ali, indiretamente, uma inflamação também no cérebro, porque esses marcadores inflamatórios vão entrar na corrente sanguínea e vão atravessar a barreira hematoencefálica. E vou mostrar já uma ilustração aqui, uma figura bem legal sobre isso. Então, aqui a revisão mostra esses marcadores. E o aumento do CRH, que também é causado na presença da depressão, teria que explicar para vocês o papel do estresse. Quem sabe a gente faz uma aula sobre isso, né? Para falar o papel do estresse na depressão. E das citocinas, que aí sim tem a ver com a inflamação, estão associados ainda ao aumento da expressão de uma enzima chamada idolamina 2,3 dioxigenase, a famosa IDO. Onde está essa enzima na figura? Vamos achar aqui, ó. Tá aqui, ó, né? A IDO está aqui. Essas células chamadas astrócitos, gente, são as células de defesa aí do cérebro. Então, quando essas substâncias provenientes da periferia, então está representado aqui, né? Aqui a parte interna cerebral e aqui atravessando a nossa barreira hematoencefálica estão as substâncias inflamatórias, olha aqui, ó, que vieram lá da periferia, interleucina 1, TNF-alfa, que foram geradas aonde, né? Que lugar? Foram geradas no intestino, entraram na corrente sanguínea e estão chegando aqui ao sistema nervoso central. Quando elas entram aqui no sistema nervoso central, elas começam a provocar essas alterações. Então, uma das alterações é a alteração dessa enzima, chamada IDO. E o que ela faz, né? Leva uma alteração no metabolismo da serotonina. Opa, agora começamos a entender aqui o papel na depressão, né? Falou em serotonina. Então, leva a uma alteração no metabolismo da serotonina nas células de defesa, por isso que está representado aqui dentro, né, do astrócito, das células de defesa do sistema nervoso central, principalmente na micróglia e nos astrócitos, nos quais a conversão do triptofano em serotonina é desviada para a chamada via da quinurenina. Então vamos lembrar aqui como que acontece a síntese da serotonina para entender isso aqui. A serotonina, ela é proveniente do aminoácido triptofano, né? Então eu tô lá com o triptofano aqui, aí vai ter uma ação enzimática, então são algumas enzimas, 2 ou 3 enzimas até que a gente forme a serotonina. E é a partir do triptofano, que é um aminoácido. Aí a gente tem ali uma enzima que vai depender da vitamina B6, do magnésio, aí vai transformar em 5-HTP até que a gente vai gerar
a serotonina. Essa é a síntese, a partir do aminoácido triptofano. O que ele está dizendo aqui para nós? Que a conversão do triptofano em serotonina vai ser desviada para a chamada via quinurenina se eu tiver essa enzima IDO. Então, quer dizer, eu tenho essa via da quinurenina acontecendo no meu cérebro ao mesmo tempo em que eu uso meu triptofano para sintetizar a serotonina, eu também estou usando esse triptofano para outras coisas, para a via da quinurenina, por exemplo. Só que quando eu tenho a inflamação presente, eu vou aumentar essas enzimas que pegam o triptofano e transformam em outra coisa que não é a serotonina. Então eu vou perder matéria-prima. A primeira coisa que vocês têm que perceber é que vai acontecer uma queda na produção, na síntese da serotonina, porque eu estou perdendo matéria-prima, eu estou perdendo o meu aminoácido de origem para a via da quinurenina, pelo aumento desta enzima, que vai pegar o triptofano e transformar numa outra coisa que a gente vai ver aqui, e que não é a serotonina, tá? Então eu já comecei a ter uma baixa na síntese, tá bom? Isso aí vocês têm que já perceber. Então, aqui tá falando que essa enzima vai jogar o meu triptofano, né? Vai diminuir, portanto, a síntese da serotonina e vai jogar meu triptofano para sintetizar outra coisa que chama-se ácido quinolínico, tá? Essa outra coisa tá aqui, ó, em vermelhinho. E esse ácido quinolínico, ele é um produto neurotóxico. Neurotóxico. Então, aqui, ó, com a formação de produtos neurotóxicos, como o ácido quinolínico, que devido ao agonismo... Então, por que ele é neurotóxico, esse ácido quinolínico? Estão vendo que ele tem receptor aqui no neurônio? Tá? Então, eu formei aqui o ácido quinolínico, ele encontra aqui receptores no neurônio, e ó, que devido ao agonismo no receptor glutamatérgico, ou seja, ele se encaixa no receptor NMDA, que é o receptor do glutamato. E o glutamato, vocês têm que lembrar, qual a função do glutamato no cérebro? Ser estimulante, ou seja, promover a sinapse. Então, o glutamato ele tem uma função importante, né? Promover a sinapse, para a gente raciocinar, aí ele tem um papel dele. Agora, se o receptor de glutamato ficar sendo estimulado ali, ó, toda hora, vai liberar aí neurotransmissores, a gente chama isso, ó, de agente excitatório, né? Ou seja, a gente tem um estresse excitatório, ou seja, tem excesso de sinapse aqui, levando ao estresse oxidativo, desmielinização e até mesmo a morte de células neuronais. Então, o excesso de ligação ao receptor NMDA e esse aumento do glutamato, né? Eu não vou explicar bioquimicamente agora para vocês o que o glutamato faz, como que ele gera estresse oxidativo, porque a nossa aula é mostrar os efeitos, né? As cascatas aqui que vão ser geradas pela presença das toxinas inflamatórias, vamos dizer assim, dos estimulantes ali que surgem na inflamação, né? Interleucinas, citocinas, provocando essa diminuição na síntese, né, da serotonina. E além disso, além de eu diminuir a síntese da serotonina, eu vou promover a via de substâncias neurotóxicas que vão provocar estresse oxidativo e vão provocar lesão, vocês perceberam aí, na bainha de mielina e também lesão no neurônio, provocando a morte neuronal. Então, a bagunça que a inflamação provoca no nosso cérebro é grande, tá? Então, por isso, nós temos que tratar tanto a inflamação quanto o estresse oxidativo dos nossos pacientes. Não está totalmente esclarecido se a depressão gera inflamação ou se a inflamação é que gera depressão, mas aparentemente trata-se de uma via de mão dupla. Então eu posso começar com a inflamação lá no intestino, aí eu começo a criar essas substâncias inflamatórias promovendo as neurotoxinas no cérebro, e a presença das neurotoxinas pode gerar ainda mais inflamação. Por isso que é de mão dupla, né? O tratamento da depressão comprovadamente exerce um efeito anti-inflamatório, tanto no sistema nervoso central como na circulação periférica. Embora o uso de anti-inflamatórios aparentemente não traga benefícios para o humor, o controle de algumas fontes de inflamação parece ter um efeito positivo no tratamento da depressão. Entre as principais fontes controláveis da inflamação, destacam-se a alimentação, a obesidade, a resistência insulínica e a saúde intestinal. Fatores estes totalmente interligados. Entre os alimentos comprovadamente inflamatórios destacam-se os açúcares e os carboidratos refinados, especialmente a farinha de trigo, que junto com outros carboidratos simples ou de alto índice glicêmico, são também os principais responsáveis pela resistência insulínica. Outros fatores tipicamente pró-inflamatórios incluem laticínios e o excesso de proteína de origem animal. O excesso
de proteína de origem animal. Então, nós estamos vendo aqui que o excesso de carboidratos simples, farináceos, vai ser responsável pela resistência insulínica, pela obesidade, e isso, a próprio tecido adiposo, libera substâncias inflamatórias. Eu falei, quem me acompanha há mais tempo aqui no canal já sabe que o tecido adiposo libera substâncias inflamatórias. Então, outra fonte de citocinas inflamatórias é o próprio tecido adiposo. Então, quanto mais tecido adiposo o paciente tem, mais inflamação ele vai ter. Então, tecido adiposo, aqui está falando do uso de laticínios. A maioria das pessoas ou tem intolerância à lactose ou tem problemas com a proteína do leite de vaca, sabe? Infelizmente, as pessoas ainda conseguem defender esses alimentos, não sei como. E o excesso de proteína de origem animal. Então, o excesso, gente, de carne vermelha provoca também inflamação. Vamos saber como é com equilíbrio. Não sou eu que estou falando, são estudos, né, dos quais eu tirei essas informações. Parte dos efeitos dos alimentos sobre o estado inflamatório é decorrente de alterações na saúde intestinal, como, por exemplo, a alteração na permeabilidade intestinal, decorrente do consumo de quem? Do glúten e da caseína, trigo e leite, que acaba por estimular o sistema imunológico devido à maior expressão do sangue a antígenos. E a obesidade é também um estado tipicamente inflamatório, uma vez que o tecido adiposo é comprovadamente um grande produtor de diversas citocinas inflamatórias, como interleucina 1, 6, NF-κ-beta e TNF-alfa, entre outros, tá? Então, tudo que eu estou relatando aqui para vocês, né, a gente pegou de artigos e trouxe aqui a informação, tá? Então tem vários, né, do livro de modulação intestinal, debate essas questões alergênicas, inflamatórias, né, dos alimentos, tá bom? Continuando aqui, diante de tais fatos fica claro como a luz, né? Claro que o tratamento adequado da depressão envolve medidas que vão além da prescrição dos antidepressivos. Uma abordagem integrativa e funcional deverá necessariamente incluir medidas que controlem as fontes de inflamação, como a alteração da permeabilidade intestinal, o leaky gut, a disbiose, a resistência insulínica, o estresse e a obesidade visceral. Intervenções no estilo de vida são fundamentais. Aí fica o chilepe, né? Para aqueles que gostam de ficar tomando fórmula e não querem mudar de vida. Não vai ter saúde. A gente, como profissional de saúde, precisa educar em saúde, trazendo a informação, a importância da mudança da alimentação e do estilo de vida, que é mais importante do que tomar fármacos, mais importante do que ficar tomando suplementos e tudo mais, que tem a sua importância, tem o seu papel. Claro que sim, mas mudar os gatilhos, tirar aquilo que está te causando uma doença, é muito mais importante que ficar remediando, do que ter que compensar, tá? E muitas vezes, mesmo você tomando as fórmulas, enfim, não vai nunca ficar 100% bem porque não tirou o bendito do gatilho. Mudanças no estilo de vida, sendo que a base de qualquer tratamento encontra-se na alimentação, na prática de atividades físicas, na qualidade do sono e no gerenciamento do estresse. Vou colocar aqui um resumão, uma figurinha bem legal do artigo que vai mostrar para vocês aqui os gatilhos. Então, a alimentação gera um estresse. Mas como assim a alimentação gera estresse? Gera um estresse digestivo. Você vai colocar ali porcarias, né, ou substâncias químicas para dentro através do alimento. Isso vai gerar um estresse. Isso vai gerar alteração do cortisol. Isso vai gerar resistência insulínica, estresse oxidativo. O estresse oxidativo vai levar à inflamação, vai levar à obesidade, vai levar à resistência à leptina. Olha como uma coisa leva a outra. E aí vai levar a uma inflamação crônica que vai levar à depressão e vários outros problemas aqui, tá? Então, só partindo do estresse, eu posso partir também da disbiose, que também vai gerar marcadores inflamatórios e que também vai levar à depressão. Posso pensar que a alimentação vai trazer obesidade, que vai inflamar e que vai trazer depressão. Eu posso pensar que a alimentação provoca resistência insulínica, que vai inflamar e que vai provocar depressão. Outras coisas ainda, né? Toxinas do álcool, gerando inflamação e depressão. Alérgenos, tanto do meio exterior, mas principalmente pensando nos alérgenos alimentares, tá? Doenças inflamatórias. Então, o paciente desenvolveu uma doença inflamatória, com certeza ele vai ter marcadores chegando ao cérebro. Infecções crônicas, por exemplo, presença de fungo no intestino. Outra coisa, parasitas, que as pessoas ignoram e estão cheias de parasitas. Tudo isso somado, né, um fatorzinho daqui, outro fatorzinho dali, vai me gerar uma inflamação e pode levar a uma depressão. E aí depende do organismo do seu paciente para ele desenvolver ou uma depressão ou uma doença aterosclerótica ou outras. Vai depender das suas fragilidades, mas o gatilho, mais uma vez nós vimos aqui claramente que é a depressão e o estresse oxidativo. E fica aqui o convite para sexta-feira para nossa live, para a gente conversar aí sobre inflamação e estresse oxidativo, falar um pouquinho mais profundo sobre isso e tirar as dúvidas de vocês.
tá bom? Espero vocês lá.